Naquele desafio que eu lancei há pouco tempo no Facebook sobre um plano, eventual plano de treino, uma das coisas que eu referi foi que eu fazia o treino e raramente fazia alongamentos. E havia muitas pessoas que me disseram, não, mas os alongamentos são decisivos, porque recupera melhor as pessoas, evita lesões, etc. E eu já há muitos anos que tenho muitas dúvidas sobre os alongamentos, dúvidas do ponto de vista científico e que muitas vezes não se encaixam muito bem naquilo que é o senso comum. Na realidade, se nós virmos, praticamente toda a gente faz alongamentos depois de fazer exercício. Eu próprio também faço, muitas vezes, nem sempre, mas faço algumas vezes. Eu próprio sinto que às vezes quando faço me sinto melhor, ou seja, tenho uma sensação de que fico com os músculos um pouco mais soltos, sinto menos preso, digamos assim, mas na realidade, do ponto de vista científico, se repararem um pouco mais detalhadamente sobre os alongamentos, não tem muita lógica. Porquê? Reparem, quando nós começamos por ter um problema. Nós, quando fazemos exercício bastante intenso, nós temos um problema que é, se o exercício é muito intenso do ponto de vista mecânico, nós temos de imediato uma agressão do ponto de vista estrutural às membranas da célula e às membranas do retículo, que faz com que aumente a concentração de cálcio intracelular por a entrada desregulada do cálcio extracelular para o interior da célula. Esse é o primeiro problema. Depois, para além disso, nós, quando o exercício não é intenso em termos estruturais, é intenso em termos metabólicos, nós temos um problema que é a produção de espécies reativas de oxigênio, os radicais livres de oxigênio, que acabam por agredir a membrana e também criar algumas fenestras e, portanto, começar a entrar também muito cálcio extracelular para o interior da célula. Para além desse cálcio que está a entrar de forma desregulada, aquela chamada fase de cálcio overload, o que nós temos também é que o próprio cálcio no interior da célula em excesso também ele é altamente produtor de mais radicais. E, portanto, entramos aqui num ciclo vicioso que termina quando começamos a ter a regeneração, seja da membrana do retículo, seja da membrana celular, do sarcolema. Portanto, nós temos, em primeiro lugar, uma entrada desregulada de cálcio. E é um problema com os alongamentos, é que o cálcio entra, depois de um exercício intenso, entra de forma desregulada por alteração da permeabilidade, mas depois nós, ao fazer alongamentos, estimulamos também uns canais, porque normalmente a entrada de cálcio é pelos chamados canais lentos de cálcio, mas quando nós fazemos alongamentos, o que nós fazemos é estimular os chamados stretching channels, ou seja, são canais de cálcio que são sensíveis ao alongamento, ou seja, canais que, quando nós alongamos, também os estimulamos, ou seja, ainda entra mais cálcio. O cálcio entra para a célula pela ruptura da membrana, por desregulação, muitas vezes, das bombas de ATP e de cálcio que são ATP dependentes, por desregulação da própria membrana, seja por stress oxidativo, e depois ainda vamos agravar com o estiramento intenso, pela estimulação desses canais que são sensíveis aos estiramentos. Depois temos outro problema. Reparem, quando nós fazemos um exercício intenso, o que é que nós queremos? Queremos, para recuperar, retirar os metabolitos e todo aquele ambiente de dejetos metabólicos que foi criado a partir do aumento do metabolismo. Ora, se nós pensarmos bem no mecanismo, sem preconceitos, eu peço para verem isto sem preconceitos, quando eu faço um alongamento, por exemplo, de isquiotibiais, eu quando faço este movimento e estou a fazer estou nesta posição, o que está a acontecer é que eu estou a contrair de forma isométrica os meus isquiotibiais. Ao contrair de forma isométrica os meus isquiotibiais, estou, como vocês sabem, por um lado, a diminuir o fluxo, como se vê muito bem neste slide. Ou seja, há uma diminuição de fluxo, há como uma subisquemia, numa altura em que o músculo, de facto, precisa de algum sangue. Depois, aliás, isso é muito visível, porque quando nós comparamos contrações dinâmicas com contrações isométricas, vemos que, de facto, que há uma diminuição significativa de fluxo. Aliás, vê-se muito bem neste slide a diferença entre fluxo sanguíneo numa contração isométrica e numa contração dinâmica, e depois ainda temos outro problema a seguir, que é, de certa forma, este movimento os meus isquiotibiais estão em contração, mas em alongamento, como se fosse uma contração excêntrica. Ou seja, de facto, do ponto de vista científico, às vezes, há muito pouca evidência que suporte que os alongamentos depois do exercício nos ajudem na recuperação. Acredito que haja aqui um gap entre aquilo que é ciência e aquilo que é, digamos, a sensação que as pessoas têm. E a sensação que as pessoas têm é que, aparentemente, isto faz bem. Eu também faço alongamentos, mas, do ponto de vista científico, e relembrando, seja a estimulação dos canais sensíveis ao estiramento de cálcio, seja a contração isométrica que diminui o fluxo e, portanto, diminui a capacidade de remoção dos metabolitos criados, seja inclusivamente a contração excêntrica, que acaba por ser muito tensional, tudo isto junto são fatores que, do ponto de vista científico, aparentemente desaconselham a utilização de alongamentos depois do exercício. De toda forma, quero deixar bem claro que isto é muito especulativo, que precisa de ser muito bem discutido, mas esta era um pouco
pouca razão, porque eu nem sempre faço alongamentos, porque tenho esta contradição entre aquilo que eu sinto, que muitas vezes é agradável, e aquilo que é a ciência. E na ciência, muito provavelmente, eu tenho que ser completamente honesto com vocês, admito que falta aqui alguma variável. Até este momento, e tenho dedicado isto ao longo dos anos, não tenho encontrado essa variável, conto de qualquer forma com a vossa participação para estimularem esta discussão mais uma vez. Muito obrigado.